Salve, salve galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Professor Pedro Mol, aqui do canal Professor Mol. Estou aqui gravando mais um videozinho, né, do vestibular da Unesp 2025. Então vamos fazer hoje agora a questão 78, tá? Se você não é inscrito ainda no canal, tá perdendo tempo, já se inscreve aí, deixa seu like, seus comentários, siga nas redes sociais, toda aquela ladainha de sempre do início dos vídeos, tá? Já dá um pause nesse vídeo, tente fazer a questão se você não fez, que depois da vinheta começaremos aí a resolução da questão. Então, bora lá? Então, galera, questãozinha 78, ela fala o seguinte pra gente, vamos de zoom. A gente tem uma esteira rolante, que é utilizada aí, né, para transportar caixas para o alto de uma plataforma. Para iniciar a subida a partir do repouso, então todas as caixas elas saem do repouso, a esteira é colocada em movimento uniformemente acelerado por alguns instantes, até que as caixas atinjam uma velocidade constante compatível com a subida. O coeficiente de atrito estático entre as superfícies das caixas e a superfície da esteira é 0,8 e a aceleração da gravidade, né, como bom e sempre seja bom ser 10. Sabendo que o seno do ângulo θ, o que é esse ângulo θ? É o ângulo aqui desse plano, né, dessa esteira inclinada. E o cosseno dela é 0,8. A intensidade máxima, né, então a intensidade máxima da aceleração que a esteira pode ter no início do seu movimento sem que as caixas escorreguem será de quanto? Então vamos tentar entender um pouco o que está acontecendo, porque por mais que isso aqui seja uma questão de plano inclinado, a gente tem um plano inclinado, né, que é essa esteira, que ela está acelerando. Então, né, de forma... a gente nem precisa disso para resolver essa questão, mas quando a gente tem um referencial acelerado, a gente fala que a gente tem um referencial não inercial, né? Que às vezes a gente não aborda tanto isso, mas é um referencial que está acelerado, ele não, entre aspas, não segue ali o que é dito na primeira lei de Newton, né? Na verdade, Newton define as três leis de Newton são válidas para referenciais inerciais. E o que é um referencial inercial e não inercial, essa maluquice que eu estou falando aqui? Bom, simplesmente o referencial inercial, de forma bem simples, é um referencial que está em repouso ou em velocidade constante. Então, por exemplo, uma pessoa que ela está aqui observando esse movimento de fora da esteira, parada em relação à Terra, ela está no referencial inercial. Mas para qualquer pessoa que estivesse observando o que está acontecendo da esteira, ela estaria no referencial não inercial, no caso, um referencial acelerado. Mas a gente nem vai precisar se preocupar com isso, a gente vai poder resolver utilizando o referencial inercial da mesma forma. Só tem que tomar o cuidado aqui com a direção e sentido dos vetores que a gente vai colocar, tá? Então vamos lá, eu vou dar um zoom aqui só no nosso problema. Então repara que ele te deu três caixas diferentes aí para te induzir a pensar, ué, três caixas diferentes, será que tem massas diferentes, né? Então, provavelmente, será que eles vão ter a mesma aceleração máxima? Né? E o que é essa aceleração máxima? Então, olha só, essa esteira ela tem uma aceleração inicial que está aí, uma aceleração de subida. Vamos identificar um bloquinho, vamos pegar o bloquinho laranja, identificar as forças que está sobre ele. A gente tem, já sabe, né, para uma pessoa que está olhando esse bloquinho aqui do lado de fora, aqui, ó, ela vai observar que esse bloquinho ele tem uma normal, né, uma força normal, que é sempre perpendicular à superfície, né? Então aqui, ó, seu vetor n, o vetor normal, tem o vetor p. Aí lembra que o vetor p, né, isso aqui de praxe a gente já utiliza o ângulo ali para decompor esse vetor p em px e py. Então, né, como eu não sou bom em aula, não faltei as aulas de física, eu já vou colocar aqui, ó, na paralela ao plano, né, paralela à esteira aí no caso, eu tenho um vetor que é o vetor px e para baixo aqui, né, que está contrabalanceando a normal nesse caso, eu tenho o vetor py. Repara que ele falou que tem atrito.
né? E o que o atrito faz? O atrito ele é sempre contrário à tendência do deslizamento. Então, se não existisse atrito, a tendência desse corpo era o quê? Era deslizar para baixo, certo? Então, se não tivesse atrito, se a esteira tivesse desligada, a tendência era deslizar para baixo. Então, eu tenho uma força de atrito que, com certeza, ela vai estar para cima aí do plano inclinado. E, além disso, vamos só fazer o seguinte, vou mudar a corzinha aqui, colocar laranja só para ficar aqui mais visível. Então, aqui eu tenho uma força de atrito. E, além disso, ele quer a aceleração máxima. A aceleração máxima é quando eu estou na iminência de deslizar. Ou seja, eu estou trabalhando na força de atrito estática, né? Nesse caso, a força de atrito estática máxima. Tá? Aí, beleza. Só que observa que esse cara vai ver esse movimento esse movimento acelerado, uma aceleração, a aceleração resultante que ele está vendo desse sistema, ele tem que estar para cima do plano inclinado. Então, nesse caso, é um pouco contraintuitivo às vezes, por mais que a força de atrito estática máxima ela esteja atuando, né? A gente tem uma aceleração, né? A gente tem um movimento em relação ao referencial da pessoa que está no solo. Na verdade, a gente só tem repouso se a gente observar do referencial não inercial, que é o referencial da esteira, por exemplo. Então, é um pouco complexo, mas a gente vai trabalhar com essa força de atrito e trabalhar também com uma aceleração. Né? Porque o que acontece? Você tem uma inércia, uma tendência, né, desse corpo de ir para trás pela própria inércia que a gente estuda aí nas leis de Newton. E aí, na verdade, no referencial não inercial, essa inércia, na verdade, aparece como uma força inercial. Tá? É uma coisa que eu não vou abordar nesse vídeo, mas que é interessante aí para vocês darem uma olhada depois. Então, como a gente já colocou todas as forças que tem aqui, vamos só relembrar de uma coisa. Qual é o valor de Px e de Py, né? A gente sabe que o Px é a componente x e Py é a componente y. Então, os módulos dele vão ser simplesmente o peso vezes o seno, no caso do Px. Então, vai ser mg, né, o seno do ângulo do plano inclinado. E o Py vai ser, nesse caso, mg cosseno de θ, do plano inclinado. Aí lembrar que a normal ela se anula com PY, né? Então a normal é igual a PY. E o que a gente vai fazer? A gente só vai simplesmente montar a relação aqui da equação de Newton, né? A gente sabe que as forças resultantes que geram, né, em qualquer bloquinho ali, estou pegando para um bloco qualquer de massa m, uma aceleração. E aí eu quero saber qual é essa aceleração máxima. E essa aceleração máxima é exatamente a aceleração quando o corpo está na iminência de deslizar. Tá? Então a gente tem aqui, ó, que a força resultante do corpo, ó, vamos olhar para o desenho, é a força, né? A força de atrito estática máxima menos o Px, porque a aceleração tem que estar na direção e sentido da força de atrito estática máxima. Então vou escrever aqui, ó, vai ser a força de atrito estática máxima menos o valor de Px. Isso tem que ser igual ao valor da massa vezes a aceleração. Só que o que é a força de atrito estática? A força de atrito estática máxima é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Isso menos o Px, que vale m vezes g vezes o seno do plano inclinado, do ângulo do plano inclinado, tem que ser igual a m vezes a aceleração. Aceleração aí, né, que eu tô achando, a aceleração máxima. Beleza. E aí, só que a gente sabe que nesse caso, ó, a normal, ela se anula com a minha força Py, ou seja, elas têm o mesmo módulo. Se elas têm o mesmo módulo, eu posso fazer o quê? Eu posso, né, falar que a normal é igual ao Py, né, no caso, desculpa, o Py. Então, o coeficiente de atrito estático vezes a normal, que é o Py, que vale m vezes g vezes o cosseno do ângulo do plano inclinado, menos m vezes g vezes o seno do ângulo do plano inclinado, tem que ser igual a m vezes essa aceleração máxima aí que eu estou calculando.
Repara que eu tenho m em todos os termos da equação. Então, ó, aplico o vapo triplo no m, ou seja, né, matematicamente dizendo, dividimos todos os termos da equação por m. E aí, m dividido por m em todos os termos vai dar 1. Então, é a mesma coisa a gente tirar ele aí. A gravidade eu não posso fazer isso, obviamente, né? Só uma atenção aqui, porque eu não tenho nenhum g aqui nesse termo. Então, eu até poderia, né? Mas eu não ia assumir com todas as gravidades da minha equação. Agora, basta a gente substituir os valores, né? O coeficiente de atrito estático vale 0,8. Vou só colocar aqui de outra cor. Vale 0,8. Vezes a gravidade, que vale 10, vezes o cosseno. Ele deu aí pra gente o cosseno e o seno. Cosseno 0,8 também, né? 0,8 menos g, que é 10, vezes o seno 0,6, certo? Isso tem que ser igual à aceleração máxima aí do meu problema. Tranquilo? Então, aqui, desse termo todo aqui, vai sair o seguinte, 0,8 vezes 10 vezes 0,8, isso dá 6,4, né? 10 menos 10 vezes 0,6 dá 6, menos 6 é igual à aceleração máxima. Portanto, para finalizar a questão aí, a aceleração máxima ela tem valor igual a 0,4 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, aqui, ó, 0,4 metros por segundo ao quadrado. Show de bola, né? O que significa isso? Deixa eu dar um zoom aqui novamente. Isso significa, ó, gabarito letra A, significa que se você acelerar ela mais do que isso, né? Essa é a máxima que ela vai aguentar sem escorregar. Ela começa um escorregamento aí, porque a aceleração ela vai causar esse recuo aí, né? Que é essa força inercial, não inercial, que eu comentei no começo. Beleza? Então tá aí a questãozinha também, aplicação da lei de Newton, né? Se você poderia não se atentar em alguns termos aí que eu falei, mas que não eram necessários para resolver. Mas é isso, ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera.